Olha só que coisa bacana, eu estou gostando da postura do Bolsonaro na definição das vagas do Senado, tá? Porque tem um acordo do Bolsonaro com o PL para ele indicar um candidato, e aí o outro seria do PL, e aí tem algumas confusões nessa coisa, sendo que existem dois candidatos claros do Bolsonaro em alguns estados, acontece isso em Santa Catarina, acontece isso no Distrito Federal. Então, agora o Bolsonaro quer saber o seguinte: olha só, vou botar mesmo os dois candidatos meus no coisa. Se o povo quiser, vota no outro candidato lá do PL, pronto, não tem problema nenhum, né? Então, por exemplo, agora o Bolsonaro confirmou que em Brasília, no Distrito Federal, vai ser Michele Bolsonaro e Bia Kicis candidatos ao Senado. Isso não foi muito bom, não pega muito bem para o Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha também está planejando se candidatar ao Senado. Ele esperava que ia ter ou a Michele ou a Bia Kicis. E aí a outra vaga seria dele. Só que qual que é o problema do Ibanez? O problema do Ibanez é que, cara, esse negócio do Banco Master aí tá pegando, cara. Eu não sei até onde que o Ibanez está metido nesse negócio. E comprometer nesse momento seria muito ruim para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro precisa de aliados fiéis no Senado para fazer a mudança que é necessária no STF. Então, com o Bolsonaro tendo essa força, com cada vez mais a população ansiando, é ótimo que seja a Michele e a Bia Kicis, né? E a gente tem informação também que em Santa Catarina vai ser Carol de Tone e Carlos Bolsonaro e ponto e acabou. E, mas o Jorginho vai ficar chateado, mas o... como é que é o nome do cara? Tem um nome do cara lá. Espiridião Amin ia ficar chateado, não sei o que lá. Não, meu amigo, eles se candidatam lá, pô. Vão ser candidatos também, boa sorte, pô. Aí o povo decide quem vai votar. A gente sabe quem vai ganhar no final das contas, né? Então, isso aqui é uma boa notícia. E tem mais uma série de boas notícias sobre o Flávio Bolsonaro aqui, tá? Inclusive, a informação que eu não sei, mas aqui estão dizendo que pesquisa deve mostrar Flávio Bolsonaro à frente de Lula pela primeira vez. Pois é, o pessoal do Lula está apavorado com essa ideia, tá? Eles estão dizendo que não, que é temporário por causa do carnaval. Eu já falei para vocês que não. O erro desse pessoal, eles esqueceram de levar em conta o Flávio Bolsonaro. Eles estão colocando só, não, é um Bolsonaro extra, um step Bolsonaro. Não é não, o Flávio Bolsonaro tem as características dele e são boas características. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por John Adams, Volto L Arrependido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma das características do Bolsonaro que tornou ele esse fenômeno político no Brasil tão querido pelas pessoas é justamente o fato de que ele não se compromete ideologicamente, ou seja, ele faz negociação, não tem jeito, é impossível, política é feita de negociação, não tem como não negociar, mas nos pontos centrais ele tem mantido uma tenacidade muito grande. É o que eu falo, o pessoal reclama às vezes, que o MBL fez as manifestações anti-Dilma, mas o Bolsonaro foi lá e foi o candidato anti-PT, não sei o que lá, roubou esse posto, né, como se fosse alguma coisa assim. Não, é o que eu falo para vocês, o pessoal esquece que o Bolsonaro já briga com o PT, ó, desde muito tempo atrás que o Bolsonaro é anti-Lula, que o Bolsonaro briga com Lula, inclusive se colocando em processos aí contra a Maria do Rosário, não sei o que lá, há muito tempo que o Bolsonaro briga com o PT. Ele briga, de certa forma, por um motivo errado, né, defendendo a ditadura militar brasileira. Na minha visão, é um motivo errado. Tá? A ditadura militar brasileira não deve ser defendida, é a minha visão. Mas é inegável que ele é um cara que projetou essa imagem. A imagem do Bolsonaro é forte exatamente porque ele é um cara que se manteve íntegro a esses princípios desde o início da vida eleitoral dele, né? E aí ele tem adotado isso agora nessa eleição, que sem dúvida alguma é uma eleição muito importante, e principalmente por quê? Porque exige que a gente coloque um presidente da República e um Senado muito forte também, né? E aí isso está acontecendo particularmente em dois estados, né? Na maior parte dos estados o que foi combinado é que o Bolsonaro vai indicar um candidato, o PL vai indicar o outro candidato. Aí vai ser o outro candidato, vai ser lá dos arranjos políticos e coisa e tal. Mas tem alguns estados que o Bolsonaro tem dois candidatos muito fortes, fortemente associados ao bolsonarismo, fortemente ligados ao próprio Bolsonaro, e isso faz uma diferença muito grande. Por exemplo, o Distrito Federal é um desses locais. Fico muito satisfeito. Eu acho que a Michele e a Bia Kicis são dois ótimos nomes para o Senado no Distrito Federal. Tenho certeza que vão ganhar as duas, tá? Aqui, ó, o PL aposta em duas candidaturas ao Senado e deve apoiar Celina Leão ao governo do Distrito Federal. Então, o que sobrou para o Ibanez Rocha é o governo do Distrito Federal através da Celina Leão, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro definiu que Michele Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis disputarão o Senado pelo Distrito Federal
nas eleições de 2026, numa chapa puro sangue do PL. Segundo a parlamentar, a decisão foi martelada por Bolsonaro no último fim de semana e comunicada inicialmente pelo deputado Ubiratan Sanderson. O movimento consolida a estratégia do PL de lançar duas candidaturas majoritárias ao Senado no DF. Não era a estratégia original. A estratégia original é que uma delas ia ser o Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha é do MDB. Ele apoia Bolsonaro, ele é um nome que gosta do Bolsonaro e coisa e tal, mas é ligado ao PMDB. E aí que é o problema, porque na verdade você tem dois problemas, né? Lembra, a gente quer fazer um Senado forte exatamente para bater no STF. E para ter um Senado forte e bater no STF, é muito importante que não elejamos nomes que já estão comprometidos, que já tem risco, né? O caso do Banco Master vai demorar muito tempo, meu amigo. Isso ainda vai rolar por muitos anos, esse caso do Banco Master. Imagina o Ibanez Rocha sendo eleito senador por DF, né? Eu particularmente não gosto muito do Ibanez Rocha não, mas beleza, podia ser um caso, né? Imagina o que vai acontecer nesse caso. É um cara que vai ficar comprometido. Por quê? Porque é muito fácil o pessoal do STF virar para ele e falar: Ibanez Rocha, se tu votar contra a gente, o seu processo vai andar aqui, ó. Acaba na mesma posição do Alcolumbre. É o mesmo motivo que eu falo que eu acho que no Rio de Janeiro o Flávio estaria certo em tirar o Cláudio Castro da candidatura ao Senado. Por quê? Eu também não gosto do Cláudio Castro, mas beleza, votei nele, na verdade, para o governo do Rio de Janeiro por conta do apoio do Bolsonaro, mas a verdade é a seguinte: o Cláudio Castro, com essa questão da Rio Previdência, é um cara que já está comprometido. Mesmo que, se ele ganhar o cargo de senador, a chance do STF conseguir subornar ele, ou conseguir ameaçar ele, ou conseguir constranger ele a não votar é muito grande. E aí você gera um problema para o objetivo. Tem que ser gente nova, tem que ser gente que possa chegar lá no Senado e desafiar o STF realmente, né? Então aqui, ó, em Brasília, portanto, ficou a Bia Kicis e a Michele Bolsonaro. São dois ótimos nomes, tenho certeza que vão ganhar. No cenário local, o PL não deve apresentar candidato próprio ao governo do DF. Então, beleza, o governo do DF fica lá para o Ibanez Rocha, para o grupo do Ibanez Rocha, né? A Celina Leão é do PP, mas é do grupo do Ibanez Rocha. Então, aí vai ser o apoio do Bolsonaro por lá. Da mesma forma, em Santa Catarina também havia um problema, né? Porque se cogitou até que a Carol de Tone saísse do PL para disputar pelo Novo e coisa e tal. E eu não vejo problema nisso, porque na verdade se ela tivesse pelo Novo ia ser ótimo, ia ganhar uma vaga de senadora pelo Novo. Tenho certeza que ia conseguir ganhar do mesmo jeito. Mas parece que Bolsonaro indicou Carol e Carlos Bolsonaro como candidatos ao Senado em Santa Catarina. Isso teria atrapalhado a articulação do governador Jorginho Melo, que negocia espaço para o Espiridião Amin. Espiridião Amin é o outro que tem problema. Por quê? Espiridião Amin até tem se empenhado em liberar o Bolsonaro, fez parte do PL da dosimetria e coisa e tal, correu atrás dessas coisas, mas no final das contas é político já de muito longa data mesmo. E isso torna ele automaticamente mais suscetível também a ser cooptado pelo STF, ou ser impedido pelo STF de fazer qualquer ação mais dura, né? Impedido de realmente tirar um ministro do STF. Então gostei das duas possibilidades aqui que eles colocaram para o Senado. Eu espero que eles consigam resolver o Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro vai precisar de dois candidatos que não tenham nenhum rolo para evitar que sejam processados ou que sejam cooptados pelo STF, né? Outra boa notícia que saiu aqui é que o Flávio mira Minas Gerais e sonda um ex-marqueteiro do Aécio Neves para se descolar do bolsonarismo raiz, né? O marqueteiro não é um cara que vai dar o tom da ideologia. Ideologicamente, o Flávio Bolsonaro é bolsonarista raiz, sim, continua sendo, todo mundo sabe que não tem dúvida nenhuma, né? Agora, de novo, eu sempre falo isso para vocês, o bolsonarismo, o Flávio Bolsonaro precisa conquistar o centro. Não tem jeito, não tem alternativa. Quem é de direita vai votar no Flávio Bolsonaro de qualquer jeito. A gente não precisa conquistar o voto do pessoal de direita. Esse pessoal já vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Temos que conquistar o voto do pessoal que está no meio do caminho, né? É aquele negócio, mas eu não gosto do exetosfera, não gosto do pessoal do centro, não gosto da centro-esquerda, centro-direita, centro-PSDB. Eu também não gosto não, mas a verdade é que a gente tem que conquistar esse pessoal, entendeu? Então, ou seja, tem que ter realmente um tom, um caminho nesse sentido. E marqueteiro é uma coisa importante, sim. O Flávio está mirando aqui o Paulo Vasconcelos, que foi marqueteiro do Aécio Neves em 2014, fez um bom trabalho com o Aécio Neves,
Veja, o papel do marqueteiro é importante, né? Não tem como dizer, né? De novo, para quem é de direita faz diferença? Não, você vai votar no Flávio Bolsonaro porque é o Flávio Bolsonaro, e ponto, acabou. Mas para o pessoal do meio do caminho é importante o marqueteiro, né? Aqui, ó, em uma tentativa de se apresentar como um nome mais palatável ao mercado e se deslocar da imagem mais ideológica associada ao bolsonarismo raiz, o Flávio Bolsonaro tem intensificado movimentos para profissionalizar sua estratégia política de comunicação. A ideia, segundo aliados, é clara: construir uma candidatura com contornos diferentes do perfil do pai. É importante isso sim, como eu falei, temos que conquistar o centro, não tem jeito, o caminho é esse mesmo, né? Enquanto Bolsonaro buscou se vacinar junto ao mercado com a escolha de Paulo Guedes como seu guru na economia, e eu acho que o Flávio Bolsonaro precisa também de um bom guru da economia, é muito importante ele anunciar também um bom nome para o Ministério da Economia. Agora Flávio tenta reproduzir essa estratégia tanto na equipe econômica, como também para a questão de marketing eleitoral. Excelente, acho ótima essa visão, né? Além disso, em Minas Gerais, vocês sabem, existe a hipótese do Zema ser o vice do Flávio. Eu acho uma ótima hipótese, muito embora eu preferia que o Zema fosse candidato ao Senado. Eu acho que o Zema ajudaria muito mais no Senado, mas de qualquer forma, como vice do Flávio seria ótimo também, né? Outra coisa interessante que saiu aqui da campanha: o cacique do União Brasil falou óbvio, choveu no molhado, descartou a terceira via e disse que a eleição será entre Lula e Flávio. Todo mundo sabe, eu já falei há muito tempo, que a eleição vai ser entre Lula e Flávio, não tem alternativa, vai ser isso. Ou vai ser entre Lula, ou quem o Lula indicar, e Bolsonaro, ou quem Bolsonaro indicar, e ponto, acabou, não vai ter outra alternativa, né? E é bom que o pessoal esteja considerando isso agora, porque havia muita gente ainda com a ideia de que não, o Flávio é um balão de ensaio, que depois vai ser substituído e não sei o que lá. E a essa altura do campeonato, o pessoal já viu que não, que vai ser o Flávio mesmo, e o Flávio está indo muito bem. Aliás, o pavor do Lula é isso daqui, ó. A pesquisa deve mostrar Flávio Bolsonaro à frente de Lula pela primeira vez. Amanhã sai uma pesquisa da Atlas Intel, na sexta-feira sai uma da Paraná Pesquisas, né? Aqui, ó, nova rodada da Paraná Pesquisa pode trazer reviravolta no cenário eleitoral. Avanço do senador depende agora do eleitor de centro, não sei o que lá. E é justamente quem o Flávio Bolsonaro tem conseguido conquistar. E aí entra um fator que eu falo para vocês que o pessoal da esquerda desconsiderou. Quando eles viram que era o Flávio Bolsonaro, eles colocaram: ah, não, é só um poste do Bolsonaro. E não é. O Flávio Bolsonaro tem características diferentes do Bolsonaro. Ele é um cara mais centrado, ele é um cara menos radical. Então, é uma coisa positiva isso, porque ao mesmo tempo que ele atende ao bolsonarismo raiz, por ser filho do Bolsonaro, por ter garantia de que ele vai lutar pela liberdade do pai e das pessoas que foram absurdamente, covardemente perseguidas pelo Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo ele tem um potencial muito grande de agradar o pessoal de centro, está fazendo as coisas certas. Eu estou gostando da cara dessa eleição, hein? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.